Olá! Para começar essa análise, vamos imaginar um ringue, um campo de batalha onde a força bruta encontra a filosofia mais profunda. De um lado, a gente tem um corpo abastecido com testosterona sintética. Do outro, uma ideia. Uma ideia de 350 anos que pode virar de cabeça para baixo o jeito que a gente entende a nossa própria vontade. E essa luta toda começa com uma única frase. Essa frase aí, dita em alto e bom som numa academia, é o nosso ponto de partida. É uma declaração, de poder, de controle, de uma vontade que se impõe sobre a própria biologia. Mas, peraí, será que é isso mesmo? Essa afirmação de domínio absoluto? É exatamente isso que a gente vai desconstruir aqui. A cena é quase um clichê, Uma pessoa visivelmente hormonizada, com aquela explosão física impressionante, desafiando alguém natural. O campo de batalha que essa pessoa escolhe é um onde a vantagem química dela é, inegável. Um teste de pura agressividade, de pura força explosiva. Basicamente, ela define as regras do jogo de um jeito que a vitória já é praticamente dela. E é aqui que a história dá uma virada de 180 graus. É fascinante, para não dizer outra coisa, a convicção que essa pessoa tem. A convicção de que essa vontade de vencer é uma criação própria, uma força que vem da alma, do caráter dela. Mas, e se não for bem assim? E se a origem desse impulso todo for, na verdade, externa? E essa ideia central que vai guiar a gente nessa análise, aquela vontade avassaladora, a agressividade dominante, elas não nasceram de um vácuo espiritual. Elas vieram de uma causa externa, clara, totalmente mensurável, uma substância química. A vontade, nesse caso, foi literalmente comprada e injetada. Para a gente conseguir entender isso melhor, a gente precisa sair um pouco da academia e entrar na mente de um dos maiores filósofos da história, Baruch Spinoza. É com o conceito dele, o conatus, que a gente vai conseguir analisar essa batalha de vontades. Tá, então, o que é esse tal de conatus? Para Spinoza, tudo, absolutamente tudo que existe, de um ser humano a uma pedra, tem um esforço inerente para perseverar na sua própria existência. E mais, para aumentar a sua potência de agir. É o impulso mais fundamental da vida, sabe? Aquela força que empurra a gente para frente para se afirmar no mundo. E o ponto mais importante para Spinoza é que esse impulso não é nem bom nem mal. Ele simplesmente é. E isso traz a gente de volta para o nosso personagem da academia. Se a gente olhar pela lente de Spinoza, ele não está criando uma vontade do zero. Ele é um canal, um veículo para o conatus, que no caso dele foi turbinado por uma causa externa. O impulso para dominar, para vencer, isso é o conatus em ação, mas a intensidade dele foi manipulada quimicamente. A distinção fica bem clara quando a gente coloca os dois lado a lado. O atleta hormonizado tem um impulso dele potencializado por uma causa externa, a química sintética. Já o atleta natural, ele responde a uma causa interna, a química que o próprio corpo dele produz. A questão, então, não é quem tem mais vontade, mas sim qual é a fonte que está alimentando essa vontade. Com essa diferença bem clara na cabeça, a gente pode começar a desconstruir a própria ideia de vontade. Será que ela é essa força meio mística, sabe? Independente que a gente imagina? Ou será que ela está, na verdade, profundamente enraizada na nossa biologia? Então, vamos resumir os pontos cruciais aqui. Primeiro, o conatus do atleta hormonizado foi acelerado artificialmente. Segundo ponto, e esse é fundamental, ser natural não significa ser livre dessa dinâmica, de jeito nenhum. O atleta natural também está respondendo à sua própria química interna. No fim das contas, os dois são apenas veículos do conatus. A grande diferença, então, não está na posse da vontade, mas sim na origem da causa que a intensifica. E aí a gente chega na pergunta de ouro, a provocação que coloca tudo em perspectiva. Se a gente pudesse, num passe de mágica, tirar a testosterona sintética de um e a produção natural de testosterona do outro, o que sobraria dessa tal vontade de vencer? O que resta quando a química sai da equação? Colocando de um jeito ainda mais direto, a vontade pode existir num vácuo, separada da nossa biologia? É possível ter um desejo, um impulso, sem a base material do nosso corpo, sem essa sopa química que está rolando dentro da gente a cada segundo? Bom, para Spinoza, a resposta é um sonoro não. Mente e corpo não são duas coisas separadas. São, na verdade, duas faces da mesma moeda. Então, essa ideia de uma vontade mágica flutuando por aí, desconectada da nossa fisiologia, seria um absurdo. A vontade é uma manifestação do corpo, ponto. E o ponto final é este.
O nosso impulso mais fundamental, o conatos, o esforço para a gente continuar a ser, está ligado de uma forma inegociável à nossa química. Seja ela natural ou sintética, é ela que modula a intensidade do nosso desejo. A grande lição aqui não é sobre quem é mais forte, mas sobre como aquilo que a gente chama de alma e de vontade talvez seja a mais bela e a mais complexa expressão da nossa própria matéria. E olha, pensar nisso muda tudo.